6h56, faltando 4 minutos para as 7 da manhã, vamos voltar para o centro de operações. O Edivaldo Dondosola está lá e está com o prefeito Eduardo Paes novamente conosco, aqui no Bom Dia Rio. Edivaldo, já passo o bom dia ao prefeito, acho que está nos ouvindo com fone. Bom dia, prefeito. Bom dia. Bom dia, Fachel. Bom dia, Silvana. O prefeito está ouvindo vocês, sim. A gente viu agora, prefeito, nas reportagens, esse dia difícil para o trabalhador ontem. O sistema foi voltando aos poucos já ontem à noite, teve muita dificuldade ainda. Hoje pela manhã está voltando ao normal, mas a gente vê os problemas históricos de sempre do BRT, que esse é o normal do BRT. Só que a questão principal ainda não foi resolvida, que é a questão financeira. De um lado a gente tem as empresas dizendo que existe um problema de caixa, do outro lado os trabalhadores que não querem perder salário, não querem redução de jornada. Como é que a prefeitura pretende lidar com tudo isso a partir de agora? Vamos lá, como você disse, né? Quer dizer, o sistema voltou ao normal ontem, né? Quer dizer, hoje está voltando ao normal, mas esse normal não é um normal bom, né? A gente sabe que o BRT não está funcionando bem, ele foi destruído ao longo dos últimos 4 anos e a nossa tarefa é recuperá-lo. O que eu quero garantir à população é que nós não vamos permitir esse tipo de coisa e nem vai haver qualquer tipo de aporte fora dos padrões contratuais por parte da Prefeitura para os consórcios. O que nós abrimos foi uma mesa de negociação que, aliás, já estava aberta, né? Eles fazem isso, claramente o que você teve ontem foi um lockout, uma estratégia muito bem combinada, né? Coordenada entre os empresários que cuidam do sistema de BRT, né? Eu nunca vi uma greve funcionar com tanta eficiência, o sistema completamente parado, né? Mas nós ontem dialogamos no sentido de que em 90 dias a gente vai encaminhar que solução definitiva a gente vai dar, se há alteração contratual a ser feita, até eventualmente a caducidade da concessão, né? Quer dizer, o que não dá para permitir é que aconteça o que aconteceu ontem, prejudicando o trabalhador, como vocês mostraram na matéria, e não dá para permitir que o sistema continue do jeito que está. Ele já funcionou muito bem, ele vai voltar a funcionar muito bem. Quando o senhor fala, ali atrás do senhor, rapidinho, eu já vou passar a pergunta para o Fachel, mas ali atrás do senhor, agora, a imagem ao vivo, uma imagem da estação de Mato Alto completamente cheia. O senhor mesmo reconheceu que o BRT, quando funciona normalmente, não funciona direito. Para o trabalhador que está em casa, não há nenhuma esperança para o BRT, para um dia a gente dizer que esse projeto funciona de verdade e não vire um amontoado de sardinha, que é o que a gente vê todos os dias? Claro que há, claro que há. Essa esperança, aliás, ele já funcionou muito bem no passado, né? A gente não pode falar assim, olha, isso é uma tragédia a vida inteira. Não, ele funcionou muito bem já. Eu me lembro uma reportagem até que eu acho que foi a Silvana Ramiro que fez, se não foi ela, alguma outra repórter da Globo, né, pegando um ônibus que saía da Zona Oeste, cruzando a Serra da Grota Fundo, o tempo que demorava. O BRT melhorou muito a vida das pessoas, mas ele foi abandonado nos últimos anos e ele vai voltar a funcionar. Fachel tem uma pergunta lá do estúdio. Fachel, o prefeito te ouve. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Rio, é importante porque é o jornal que o Rio de Janeiro inteiro, e o estado inteiro assiste também, mas a cidade do Rio de Janeiro acorda de manhã com o Bom Dia Rio e precisa ouvir respostas para esse serviço que não está bom. Pelo que a gente viu, né, o senhor falou que teremos 3 meses pela frente de avaliações, enfim, principalmente do contrato. No contrato de concessão, o que precisa ser mudado? Olha só, vamos lá. É importante dizer isso. Essas negociações já começaram ainda na transição. A secretária Maína teve uma série de reuniões com o consórcio. Eu estive pessoalmente no Ministério Público Estadual na semana passada, já mostrando um pouco do modelo que a gente entende necessária. Primeira questão que precisa ser urgentemente modificada no contrato, e que foi um erro, enfim, a época da licitação feita pelo meu governo, né, mas era uma realidade daquele momento, e que, aliás, nenhuma cidade do Brasil conseguiu fazer, é a bilhetagem. A bilhetagem tem que vir para as mãos e para o controle da Prefeitura, para que a gente possa, por exemplo, identificar, de fato, se há esse desequilíbrio financeiro. Parece meio óbvio que há. Você tinha 300 e tantos mil passageiros, em algum momento 500 mil, 300 e tantos mil, agora está com 170 mil, é óbvio que você diminuiu a receita, né? Parece óbvio, mas como a Prefeitura não tem o controle, né? Acesso ela até tem, mas não tem o controle total desse sistema de bilhetagem, esse é um dos itens que tem que claramente mudar no contrato de concessão. São essas análises, estudos que nós já estamos fazendo, nós já temos uma proposta, né? Essa proposta está sendo debatida, discutida. É óbvio que existe envolve uma série de mudanças contratuais. Então, o Fachel, é importante entender o seguinte, nós estabelecemos um prazo limite de 3 meses para encaminhar, tentar um acordo de mudança contratual. Se ele não acontecer um acordo, vai ser feito unilateralmente. Agora, isso não quer dizer, e essa é a má notícia, mas eu falo sempre a verdade para a população,
que, acabado esses 3 meses, o BRT vai funcionar, que é uma maravilha. Não, a gente precisa estabelecer os novos parâmetros, e isso vai levar um tempo até que o BRT volte a funcionar bem. Nesse meio tempo, a gente vai ficar em cima, cobrando, já reabrimos 7 estações. É um absurdo, a Cesário de Mello está toda fechada, como foi abandonada no governo passado. Enfim, nós vamos botar o BRT para funcionar. Agora, não tem BRT na prateleira, né? Não dá para recuperar a estação do dia para a noite. A gente também não pode fazer aporte fora do contrato. Então, uma série de medidas que, infelizmente, vão demorar um pouco mais de tempo do que seria desejável. O senhor falou algo que me chamou a atenção. O senhor disse que a Prefeitura não tem o controle. Hoje tem até o acesso, mas não tem controle para saber exatamente o valor da bilhetagem, né? A quantidade de bilhetes e o valor da passagem. Não há como abrir essa caixa preta, porque essa caixa preta existe para o consumidor, para o usuário do BRT, e o senhor está dizendo que também existe para a Prefeitura. A Prefeitura também não sabe sobre isso. Mas é justamente isso que eu acabei de falar, né? Nessa renegociação que nós estamos exigindo, para começo de conversa, é o sistema de bilhetagem passar para o controle do município, né? Esse é o básico. Hoje o município não tem. A gente não tem, ele não pertence ao município, né? Na verdade, ele é operado dentro do processo licitatório, a Prefeitura tem acesso às informações, mas é óbvio que isso torna sempre nebulosa, né, as informações que a gente recebe. Então, a gente quer, apesar de elas serem auditadas, há uma série de exigências no contrato anterior, mas são garantias que a gente precisa ter. Silvana, do estúdio, tem uma pergunta também. Silvana. Oi, prefeito. Bom dia novamente. O senhor disse agora há pouco que a Prefeitura não vai fazer nenhum tipo de aporte, né, para o consórcio, para os consórcios de forma geral. Só que o consórcio já disse, o BRT disse que não tem dinheiro para pagar a segunda parcela do salário de janeiro, que tem que cair dia 5. O que a Prefeitura vai fazer na condição de poder concedente nessa reunião de hoje? Olha só, a Prefeitura não tem... A reunião de hoje é uma reunião entre patrão e empregados. É uma reunião do consórcio do BRT, da empresa do BRT, com os seus empregados, né? A Prefeitura, ela atua como parte interessada, porque o sistema de transporte é um sistema essencial para a cidade, né? Ontem nós tivemos uma ação já eficiente da Justiça do Trabalho, já marcando essa audiência hoje. É importante esse papel que a Justiça do Trabalho tem, mas ali é uma relação entre patrão e empregado, entre empregador e empregado. O que a Prefeitura tem cobrado do consórcio é que o sistema funcione. Entre outras coisas, tem que pagar o salário dos funcionários. Fachel, tem uma última pergunta do estúdio para o prefeito. Fachel. Prefeito, só para encerrar, eu estava ouvindo aqui e eu ouvi uma frase que o senhor falou que é interessante, que é o seguinte: a Prefeitura não tem ônibus na prateleira, né? Precisa ter... atender ali necessidades que aparecem o tempo todo, não é de hoje, e não é um dia ou outro, é muita necessidade. Falta ônibus na Zona Oeste, falta ônibus no BRT, falta ônibus em todo lugar. Não é o caso de fazer, por exemplo, uma concessão de emergência para uma empresa que atenda exatamente as emergências, para a Prefeitura ter ônibus na prateleira? Não, não é o caso. O que você tem que ter é um contrato de concessão, né, enfim, que trate da cidade como um todo, as 4 áreas de consórcio, o BRT como uma coisa independente, e todos os contratos de concessão, inclusive esse contrato em vigor, ele prevê uma frota que possa eventualmente substituir com problemas que acontecem como tinha, Fachel, até 2016, 2015, claro, não estou dizendo que não tinha problema, vocês mostram as reportagens aí, a gente sabe que tem problemas aqui e acolá, mas ele pode funcionar muito bem desde que você tenha o número de ônibus necessários. Isso está previsto no contrato de concessão. O que não pode mais é a Prefeitura fingir que cobra e o consórcio fingir que cumpre, né? E a população se ferrando. Isso a gente vai acabar. Agora, de novo, não será uma medida que acontece do dia para a noite. Prefeito Eduardo Paes, muito obrigado pela participação. O prefeito estava aqui no Centro de Operações acompanhando as operações do dia e gentilmente conversou ao vivo aqui conosco no Bom Dia Rio. Silvana e Fachel. Obrigado pelas informações, obrigado, prefeito Eduardo Paes. Prefeito. Obrigado, Dom Dócula, 7h05.